Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Viviane, Luiz, muito prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Gustavo Fregato, sou gestor de aceleração da Liga Ventures. E agora vamos fazer esse painel, né? O cliente no centro de tudo, como que é essa experiência dentro das empresas. Vou pedir para vocês começarem se apresentando, mas junto com isso eu já vou jogar uma pergunta para a gente começar a nossa reflexão, né? Então, primeiro, as duas empresas atuam no mercado relativamente tradicional, nesse sentido, né, de inovação em termos de produtos, até de formatos, né, como é o caso da LiveUp, e vocês já nasceram com esse foco no cliente desde o do minuto zero, né, desde a concepção da ideia. Então, o que o cliente representa para vocês dentro da LiveUp e da Nótico? Vou começar pela Viviane, depois o Luiz complementa. Então, se apresentem e já respondam essa pergunta. Boa tarde, pessoal. Antes de mais nada, também queria super agradecer o convite. Tá sendo uma honra estar aqui, bater esse papo também com a Nautical, que é uma empresa que eu admiro bastante. Meu nome é Viviane, eu sou nutricionista de formação, com pós-administração, e eu hoje sou responsável por toda essa área de experiência do cliente. Na Alivap, a gente sempre trabalhou num processo de cocriação com os consumidores, já que a gente entende que a missão da empresa sempre foi criar soluções reais para necessidades reais. Inclusive, a Livap, ela foi pensada no início para atender uma própria necessidade interna dos fundadores, que era comer melhor e de maneira prática. E, na época, a gente sentia a falta de opções de empresas que conseguiam entregar inovação e confiança ao consumidor, que, para a gente, hoje, ele tem um papel super importante e estratégico nas tomadas de decisão, e que também é o ponto de partida e o ponto de chegada de tudo que a gente procura fazer. Oi, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, Gustavo, Vianney, prazer discutir sempre com a Livap, uma empresa que a gente também admira. Eu sou o Luiz, sou responsável pela Autocompra no Brasil. Tenho uma carreira, acho que inversa, talvez, da maioria dos empreendedores. Eu venho de mundo de grandes multinacionais, trabalhei 20 anos em companhias de alimento e fiz essa migração para vir trabalhar na startup. Estou na Autocompra há 1 ano aqui no Brasil, 1 ano e 1 mês, mais ou menos, e vim com o propósito de construir essa companhia aqui do zero, né? É uma ideia interessantíssima, e construir no zero, ou seja, desde o zero no país. Hoje, tudo que a gente vende aqui no Brasil, a gente já fabrica no Brasil, né? O Brasil tem um tema sempre complexo do ponto de vista de burocracia e também do ponto de vista tributário, que faz com que, ou seja, as companhias que querem ser bem-sucedidas aqui têm que operar através de brasileiros e têm que ter conhecimento brasileiro. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que aqui tem 2 companhias que, de alguma forma, trabalham diferente, no sentido da Livap ser uma companhia que é business to consumer direto, né? Ela já entrega o produto direto para o consumidor final, e a gente tem um modelo que, se a gente puder chamar de mais business to business, onde, via de regra, a gente atende os grandes varejistas e toda a turma do food service com os nossos produtos substitutos. No business to consumer, acaba que o consumidor final, o comprador e consumidor final, eles se tornam a mesma pessoa. No nosso caso, a gente fala que a gente tem 2 momentos de verdade. O primeiro momento da verdade é quando alguém vai num supermercado ou vamos dizer, num transformador, num restaurante, e pede produtos nossos. E o segundo momento da verdade é o consumidor em casa, quando ele escolhe, quando ele consome, ou quando ele vai preparar os pratos lá com os nossos ingredientes. Então, são 2 desafios distintos, mas que verdadeiramente, do ponto de vista de negócio, são muito semelhantes, né? A gente, hoje, toda e qualquer empresa que não estiver olhando para o consumidor que está na ponta, que não está atendendo uma necessidade específica desses consumidores, e que não está fazendo isso com maestria, ou seja, tende, eu diria, a ter o seu futuro bastante questionado, né? Então, tudo que as empresas fazem no final do dia é para atender necessidades dos diferentes consumidores. No caso do Business to C, de novo, mais direto. No nosso caso, a gente sempre fala com 2 momentos consecutivos de verdade da experiência, que é o consumo dos nossos produtos. Legal, legal. E aí, pegando até um gancho, né? Acho que todo mundo sabe que essa experiência centrada no cliente é o caminho, muito fala-se disso, mas a gente sabe que não é algo fácil, né? Até na fala do Luiz ficou claro que eu tenho o B2B, o B2C, eu tenho momentos de consumo diferentes desse B2C. Então, a minha pergunta existe uma gama de informações muito grande em diferentes canais que vocês recebem desses consumidores, e vocês precisam trabalhar esses dados, essas informações de alguma forma.
Como que vocês trabalham isso no dia a dia? Existe uma estrutura de dados, né, de tomada de decisão baseado nesses dados? Como que vocês monitoram também tendências, sejam elas em relação aos produtos como são hoje ou novos produtos, novas formas de entregar esses produtos? Eu vou inverter a ordem aqui, começar pelo Luiz, depois passamos para o Vivi. Olha, quando a gente pensa a Not Company como exemplo, é uma companhia que tem os canais tradicionais de distribuição. Então, a gente olha varejo e food service, a gente olha direto e indireto, a gente olha online e offline, né? Então, todos esses pontos de interação geram para a gente uma enorme quantidade de dados que a gente tem que ir sempre analisando. Mas, de fato, para a gente também cria, com os nossos processos de inovação, outros pontos de contato com os consumidores, onde a gente consegue ter um olhar mais amplo, ou seja, onde envolve a turma toda de marketing, a gente começa a olhar, bom, quais são as macro tendências de consumo que estão ocorrendo, né? O que esses consumidores estão buscando. E a gente começa a olhar de forma mais ampla, e eu diria que é muito interessante o mundo moderno de hoje, porque as macro tendências estão muito conectadas, né? O fato do advento das redes sociais faz com que o que está acontecendo hoje no Brasil é muito parecido do que está acontecendo na Romênia, né? E às vezes você olha e fala assim, países de culturas bastante distintas, você observa e você pega macro tendências muito perto. Você olha assim, pensa, por exemplo, o mundo árabe, né? A gente teve outro dia, a gente até ficou surpreso de empresas do mundo árabe pedindo para importar produtos da Not Company, porque escutaram falar da companhia, porque entendem o que ela se propõe, e começam a falar, olha, tem consumidor aqui que está interessado no que vocês estão fazendo aí. Olha, aí se eu pensasse isso, sei lá, 20 anos atrás, seria muito diferente. Então, a gente vai fazendo um pool de várias, ou seja, fontes de informação distintas. No caso da Not Company também, a gente resolveu lançar um restaurante proprietário. A gente lançou o Why Not. A gente passou, nesse mundo da pandemia, a oferecer uma experiência de produto direto no consumidor. Para a gente foi uma experiência, porque nós somos uma companhia de consumo massivo. E que começou no Brasil logo de frente com a pandemia. Eu falei, eu comecei em agosto do ano passado, o primeiro mês de faturamento no Brasil foi janeiro, e março todo mundo já sabe o que aconteceu. E para a gente a experimentação era super importante. Então a gente tinha imaginado, no plano original, fazer experimentação para os consumidores da forma tradicional que o consumo massivo faz. Ou seja, oferecer isso, degustações dentro de loja, oferecer isso através de restaurantes. E a gente viu que, puxa, esse mundo todo desmoronou. Então, a gente precisou reagir a isso e abrir um restaurante proprietário onde a gente pudesse dar direto produtos aos consumidores. E aí a gente tem feedbacks também interessantíssimos, porque a gente começou a observar que você põe algo no menu, as pessoas já compram, ou aquilo que você pôs no menu e que elas não compram, elas não vão comprar depois. O feedback é muito rápido. Então, o que a gente faz aí, organizando e somando todos esses dados e integrando todos eles, eu sempre uso essa expressão, se a gente vai armando uma visão do cubo das diferentes faces de cores que ele tem. Então, falando de como é que a gente organiza essa visão mais ampla com relação ao que os consumidores querem, olhando de diferentes ângulos para poder formatar uma opinião comum, né? Então, você vai somando várias partes. Legal, legal demais. E na LiveUp, Viviane, conta pra gente. Bom, no nosso caso, então, até pegando o gancho, a gente é uma empresa direct consumer, a gente tem um modelo de negócio que possibilita ter muito essa estrutura de tomada de decisão baseada em dados. Então, por ter um modelo de negócio vertical, o que isso significa? Né? Que é de ponta a ponta. Então, explicando um pouco, a gente tem contato desde o início, através de relação com nossos parceiros produtores. A gente tem um time de desenvolvimento de receita interna, com um time de chefes e nutricionistas, aí depois a gente passa por toda uma produção centralizada, aí depois vai para o time responsável por logística para chegar aos nossos centros de distribuição em diferentes cidades, e a gente conta com um canal de venda próprio também, que é o nosso próprio site e aplicativo, feito pelo nosso time de tecnologia. E esse modelo vertical, ele é essencial para ter um feedback rápido dos nossos clientes. Então, o nosso time de CX aqui, ele executa um papel fundamental de pegar essas informações por diferentes canais, assim. Então, a gente fala com o nosso cliente por mídias sociais, a gente fala por chat, a gente fala por telefone, pelo próprio aplicativo. E aí a nossa responsabilidade é pegar essas informações e transformar em novas iniciativas, novos produtos, novos projetos,
como o time todo é interno, a gente consegue atuar de uma maneira muito responsiva e também ter muito melhor controle de processos. Assim. Então, é algo, por estar tudo dentro da nossa cadeia, a gente consegue, inclusive, trazer eles, os clientes, inclusive, para tomadas de decisões no nosso portfólio. Então, a gente faz pesquisa, inclusive a parte de mídias sociais, às vezes a gente quer lançar. Recentemente, no inverno, a gente fez a batalha dos risotos. Então, a gente sabia que era uma demanda que o nosso cliente tinha, mas a gente estava em dúvida em quais sabores. Então, a gente é bem mais simples. Assim, o time de portfólio vem, fala com o time de branding, aí a gente executa, coloca a arte no Instagram, faz a enquete. Então, por isso que a gente fala muito de co-criar. Assim, não é algo que vem, óbvio que vem de olhar tendências, de todo o nosso time especializado, mas principalmente o nosso cliente é quem faz essa tomada de decisão com a gente. E também, olhando para tendências externas, a gente também está sempre acompanhando análise de tendências de comportamento dos consumidores do mercado como um todo, porque também é super importante ter esse equilíbrio de olhar tanto para dentro quanto para fora, para a gente também não ficar super dentro aqui com o time, mas também começar a escutar mais tendências de fora, inclusive clientes potenciais. Então, é uma outra iniciativa que a gente está fazendo dentro aqui, que é começar a fazer o que a gente chama de community management, que é começar a escutar o que os clientes falam, não só nas nossas redes proprietárias, mas em outros lugares, a gente começar a interagir mais com eles, escutar até o que talvez clientes potenciais gostariam, ou quais são as necessidades que eles têm. Legal, legal. Na sua fala ficou meio claro para mim, assim, que no final não é reinventar a roda, né? É muito mais um mindset, uma coisa cultural ali, de como que eu vou sempre testando, fazendo pequenos testes ali e aí falando com o meu cliente, estando perto dele o tempo todo para entender o que ele quer mais, né? O jeito que ele quer e etc. E até um artigo publicado pela Harvard Business Review, ele fala, na verdade, que tem alguns fatores para ter uma cultura centrada no cliente, né? Que é o que eu acho que as duas empresas têm bastante. E ele coloca 3 deles, contratação, cultura e remuneração, baseadas em sucesso do cliente, né? Baseado em indicadores do cliente como essenciais. Então, minha pergunta, assim, já trazendo esse gancho, como que vocês abordam esse tema dentro da empresa, né? E aí como que vocês conseguem passar para o time, pensando em pessoas mesmo, né? Essa parte do benefício grande de ter o cliente perto e que os processos todos têm que ser nesse sentido. E se vocês até amarram algum tipo de bonificação ou remuneração ou até alguma questão de qualidade mesmo para esse time focado no que eles conseguem entregar para o cliente. Como que isso funciona dentro das duas empresas? Vou voltar a inverter aqui. Vivi começa, Luiz termina. Bom, aqui na Livap, e principalmente na área de CX, a gente tem vários indicadores que a gente olha, que é desde indicadores do atendimento em si, indicadores mais macros de experiência do cliente, como o NPS, a taxa de impacto, mas, independente da área agora, tem um indicador muito importante que é a base e a sustentação disso tudo, que é a experiência do colaborador. Então, para mim, assim, algo que é muito óbvio, é muito claro que a gente precisa cuidar bastante do time que está fazendo e sendo responsável por toda essa interação. Então, desde a contratação, a gente, obviamente, olha skills técnicos, mas a gente também contrata muito por valores associados à marca como um todo, dos nossos pilares, porque, querendo ou não, são eles que são as pessoas que vão defender a marca. Então, a gente tem que acreditar no propósito que a gente tem. E aí, essa parte de cultura é algo que aí é muito papel da liderança ser o exemplo. Então, eu tenho que ser consistente. Se a gente fala que dessa importância, de como que a gente faz, das tomadas de decisão que a gente faz, o que chega, como que a gente prioriza, isso faz muito, muito parte e é essencial no dia a dia. E, por último, também dá sempre bastante contexto do que a gente está fazendo, assim, por que a gente está fazendo. Às vezes,
Tem muitos lugares que tem aquela decisão meio top-down, e agora a gente vai fazer isso, e as pessoas ficam sem entender. Então, tem um outro ponto também, que é sempre explicar para o time as decisões que a gente está tomando e para qual direção a gente quer ir, e principalmente onde que o cliente está nessa tomada de decisão. Então, acho que eu acabei falando, talvez um pouco rápido, porque eu falo rápido, gente, peço desculpas, mas pincelando toda essa parte de contratação e principalmente cultura, é o pilar que a gente trabalha, com certeza, e não é algo que é só do time de CX, a experiência do cliente, a cultura do cliente, ele não é só de um time, ele é responsabilidade de todo mundo, de toda empresa, e aí nisso eu sou uma pessoa muito, muito feliz assim, de trabalhar numa empresa que eu sei que todas as áreas estão olhando para isso, sabe? Então é um comprometimento da empresa como um todo. Que legal, que legal. E na Nótico, eu acho que desde o nome, né, o propósito já é algo muito claro na Nótico. Então, conta pra gente, Luiz, como que é isso aí dentro, né, essa gestão de pessoas? Eu acho que começa de um princípio onde todos nós, como empresas pequenas, startups ou scale-ups, ou seja, empresas que estão começando, elas têm como diferencial, claro, que o cliente está no centro. Todas elas nascem com o propósito de resolver alguma temática, de atender a alguma necessidade de algum consumidor. E todas essas empresas, eu acho que essas pequenas têm muito claro de que se isso não estiver bem resolvido, elas não vão existir. Então, para a gente, é quase uma questão de sobrevivência. Quando você vai para o mundo, talvez às vezes das empresas muito grandes, que tem ainda muito capital, muito fluxo por trás, ou seja, as áreas de decisão, os fluxos decisórios são mais complicados, porque são essencialmente mais compartidos em mais layers de organização, você acaba ficando com a sensação de que o cliente está meio esquecido. Então, acho que a primeira grande questão é assim, nós como pequenos, se nós queremos sobreviver, a gente precisa atender, mais que atender, a gente precisa encantar nossos clientes. Então, se isso não estiver acontecendo, a gente não vai existir como companhia, né? Então, acho que nasce daí. Segunda parte, para mim, é que em todas essas startups, companhias pequenas, o propósito é muito vivo. Todo mundo tem um propósito extremamente claro, você sente a mão, a mão do fundador ou dos fundadores, eles via de regra, estão muito próximos da operação, e isso faz com que tenha um estilo diferente. As pessoas falam, às vezes, de cultura organizacional, eu tenho uma discussão muito grande sobre isso, como se fosse um troço exógeno, sabe? A cultura é algo que está ali gravitando e que ninguém vê, e a gente fala dela como se fosse outra coisa, né? Apago a luz aqui. Eu acho que não, acho que a Vivi tocou um ponto super, super relevante, que é o papel da liderança. Então, no final do dia, a minha cultura é uma expressão endógena de dentro da organização, de como a liderança se comporta e como supermeia e perpetua toda a organização. Eu falo, a organização observa a liderança como crianças pequenas observam seus pais, elas veem todas as coisas boas e ruins, todas as falhas e defeitos, elas veem ou seja, da mesma forma que enxergam todos os acertos. Então, acho que a liderança tem que ter clareza de que tem um papel absolutamente fundamental em setar quais são as prioridades, qual é a importância e de deixar isso para todo mundo claro. E aí tem o último ponto da Harvard, que não é menor, mas que assim, a gente sempre fala assim, se você quer ter uma companhia dirigida à performance, a remuneração precisa ser dirigida à performance igualmente. Depois, ou seja, tem um ditado em inglês que fala isso, né? Performance-driven company, performance-driven reward, né? Então, eu acho que aí é uma questão de cada negócio, com cada organização, escolher quais são os seus KPIs, os seus Key Performance Indicators que querem ser alcançados e ir atrelando de alguma forma a remuneração e o reconhecimento a esses KPIs de performance. E aí, acho que cada organização, dependendo de cada momento onde tiver e cada segmento que tiver, tem que escolher os seus. O que a gente sempre acredita é que, de alguma forma, você precisa ter no meio estabelecido ou seja, essa interação com o cliente. Tem um último ponto que também a Vivi falou que é muito claro, que é hoje os clientes acessam as companhias de forma muito fácil. Ou seja, você comprou um produto da Livap, não gostou, você vai no @Livap lá e mete o pau. Você grita, você faz confusão, isso reverbera, você tem vários canais de comunicação. As pessoas, ou seja, elas conseguem se expressar e isso poder tomar vultos de proporções importantes.
Outro exemplo super interessante dela, né? Ela falou assim, bom, a Livap faz tudo dentro de casa. Bom, então, eu sou um crente disso. Eu acho que cada vez mais, com essa aproximação da linguagem dos usuários finais, dos consumidores finais, através das redes sociais com a companhia precisa ter ela própria gerenciando a sua comunicação, as suas redes sociais, porque ela vai estar personificada através de um empregado que vai estar lá, de fato, respondendo, contestando, interagindo, ou mais de um empregado, muitas vezes vários empregados que vão estar contestando, respondendo e interagindo. Então, cuidar dessa relação para que ela ocorra bem, para que ela seja saudável, para que essas pessoas que estão falando em nome da companhia, elas possam representar de fato o que a companhia o que a liderança da companhia quer que ela seja, aí tem uma arte também que para mim é importantíssima do ponto de vista de gestão e que precisa ser olhada de perto, precisa ser acompanhada de perto e faz toda a diferença do universo, as pessoas que você tem com você, e no final vai ser isso, vai ser uma interação ser humano, mas que vai estar disfarçada através de um lado de uma marca corporativa, mas, de novo, as marcas não digitam, né? Elas não falam, elas não... É alguém por trás fazendo isso. São verdades subjetivas, né? Como diz o Yuval. Então, assim, as pessoas que importam no fim das contas. Então, essa parte de cultura, como os dois falaram, é muito importante. Que legal. Eu tenho mais uma aqui que eu vou direcionar para um e para outro, porque são formas diferentes de abordar, mas pensando em expansão, né? O Luiz falou lá no começo, a Romênia e Brasil estão com tendências parecidas. A Nautico nasceu no Chile, né? E ela vem expandindo para outros territórios, como até o Brasil, que você deu exemplo, né? Veio para cá e já teve que testar de formas diferentes, uma série de coisas. Como foi essa adaptação e esse entendimento do cliente aqui? E para a Vivi, acho que é um pouco o contrário, né? Um desejo do consumidor muito grande no Brasil, uma marca que criou muita força no Brasil. Vocês veem a oportunidade de ir para fora? O que impede? Essa questão do cliente é um impeditivo ou é mais uma vantagem? Como vocês enxergam? Vou começar pelo Luiz aqui, depois passo para a Vivi. Olha, eu acho que assim, todo processo de internacionalização é difícil, né? Ele tem desafios importantes, seja do ponto de vista de você estabelecer uma companhia operativa, você estabelecer força de vendas, você estabelecer força de produção e distribuição. Então, independente do segmento, a internacionalização é sempre um desafio enorme. O que eu acho que acaba acontecendo pelo menos no nosso caso, a gente começou com uma companhia chilena que já se internacionalizou, já foi para alguns países, mas quando você pensa em alimento, ainda que as macro tendências sejam muito semelhantes, então, por exemplo, a gente pode falar aqui de algumas, seja proteção ao meio ambiente, proteção ao mundo animal, já tem várias macro tendências que são muito semelhantes, elas se expressam na forma de cultura de forma distinta, né? Então, assim, a alimentação no Brasil é feita de uma forma, a alimentação no Chile é feita de outra. E aí, essa discussão é bastante sofisticada. Então, se você, bom, mas o que o brasileiro na média come é diferente do que o chileno come. Bom, então, bom, a gente come coisas diferentes, mas vamos dizer que os dois estão tomando leite. O leite do Chile é diferente do leite do Brasil. Por quê? Porque, bom, o leite depende da genética do animal, do manejo do animal, da forma de alimentação do animal, da forma de criação desse leite. Se esse leite vamos dizer, pasteurizado, ou seja, um leite refrigerado, se ele é longa-vida, se esse leite é integral ou semi-desnatado, se ele é deslactosado ou não. Então, tudo isso gera sabores bastante locais. Então, quando você pensa no leite, bom, o leite é tudo igual, não é? O Chile toma leite semi-desnatado, longa-vida semi-desnatado deslactosado. Isso gera um determinado perfil de sabor. No Brasil, a gente é longa-vida integral. Na Argentina, a gente é pasteurizado integral. Então, são sabores diferentes. E a gente foi tendo que adaptar os produtos a que essa experiência do que é tomar leite estivesse mais perto do que cada um desses países estivesse consumindo. Posso dar esse exemplo de novo, maionese. Você fala, pô, maionese é maionese. Negativo. A maionese do Chile é utilizada de uma forma diferente do Brasil. Os chilenos usam, até porque eles nunca descobriram requeijão ainda, infelizmente para eles, né? Então, eles usam a maionese, por exemplo, como dip. Então, eles querem um molho de maionese que seja super leve e que eles preparam em casa diversas misturas. Eu vi coisas interessantíssimas. Eles fazem misturas, por exemplo, com azeite balsâmico, eles fazem mistura com pimenta. Então, cada um faz a sua mistura e dá o seu toque. Então, eles querem uma maionese super, super leve e quase sem gosto. E no Brasil, não. No Brasil, quando a gente olha a nossa maionese, o mundo de maionese do Brasil é um outro tipo de uso, muito mais com salada de batata, salpicão de frango,
E você olha essa maionese, ela, que em sua maioria no Brasil é feita com óleo de soja, ela tem um sabor particular. Então, assim, essas nuances de como, apesar de as categorias serem iguais, e apesar das macro tendências serem iguais, essas nuances de como você vai adaptando a cada cultura a expressão do seu produto final é um desafio importante. E para isso você não há outra forma de fazer com que não seja você ter times locais nos diferentes países. Então você precisa ter chileno no Chile, brasileiro no Brasil, assim sucessivamente. E aí começa um outro desafio ainda maior, que é o desafio de gente, né? Como é que você consegue ter gente boa o suficiente em todos os lados para poder enfrentar esses desafios. Bacana. Nossa, super legal, bem bacana ver as diferenças. Vivi, como que está isso dentro da LiveUp, né? Estão olhando para isso? Como que estão olhando para isso? Bom, com certeza a oportunidade existe. Essa tendência não apenas para uma alimentação mais saudável, mas também para uma produção ambientalmente mais responsável, com todo esse trabalho que a gente faz de agricultura familiar. Ele é uma tendência não só aqui, mas, como o Luiz comentou, em vários outros lugares do mundo. Mas a gente ainda também está bem focado em expandir aqui no Brasil, e aí, pegando super a deixa do Luiz, assim, a gente está falando como tem uma diferença de consumo de um leite e de uma maionese, assim. Imagina a gente passar isso para refeições. Então, eu tenho um exemplo clássico, que é o nosso feijão carioca, o feijão preto. Então, a gente já tem um desafio, e eu sou uma mega defensora, apesar, assim, sou nutricionista, mas a alimentação, para mim, ela não é só essa parte nutricional, ela tem todo um cunho cultural muito forte, e social também. Então, comida, ele tem esse apego emocional, de conforto emocional. Então, é super importante também começar a estudar. Então, mesmo que a gente pense em ir para outros lugares ou fora do país, assim, a gente ainda tem um mega desafio no Brasil. A gente está muito mais focado em consolidar a operação para a gente internamente antes de pensar em crescer globalmente. É claro que a gente está sempre... Eu sou mãe, né? Na verdade, o Brasil é um país de dimensões continentais. O que se come no Nordeste é diferente do que se come no Sul do país. Então, o mesmo desafio é uma riqueza verdadeiro. Isso. É o mesmo desafio, é igualmente verdadeiro. Com certeza. Mudar de estado é quase como mudar de país, né? Ou de região, pelo menos, né? Quase como mudar de país. Perfeito. E era o ponto que eu mais gostava de fazer. Então, quando eu ia visitar algumas cidades para a gente fazer o treinamento, inclusive dessa parte do atendimento do cliente, a coisa que eu mais gostava de fazer era ir nas cidades, ver a comida local, ver os nomes, até a nomenclatura muda dependendo do lugar que você vai. Então, eu gosto de falar assim, vocês comem mandioquinha? Então, a brincadeira de bolacha e biscoito, na verdade, ela é muito maior, tá? A gente tem mandioquinha, a gente tem batata baroa, então, tudo isso a gente também tem que pensar na comunicação com o nosso cliente. Então, existe sim, a gente vai estar sempre olhando os movimentos e oportunidades de mercado, a gente não vai fechar a porta, mas realmente não é algo que está no nosso roadmap, porque a gente tem muitos desafios aqui no Brasil ainda, sem falar todos os outros pontos que o Luiz comentou, de burocracia, de legislação toda diferente. Então... Não, super legal, super legal. Gente, brigadíssimo. Eu acho que eu poderia ficar horas conversando, é um tema que eu gosto muito também, mas nosso tempo aqui está restrito, então gostaria de agradecer ambos, Viviane, Luiz, foi muito rico o papo. E antes de passar para o estúdio, só vou pedir uma dica de um conteúdo focado em cultura centrada no cliente ou Customer Success, Customer Experience. Cada um conteúdo rapidinho e aí a gente encerra e volta lá para o estúdio. Pode começar, Vivi, se quiser. Eu vou falar um que muita gente se inspira, que é o livro do Delivery Happiness das Alpos. É algo que todo colaborador novo que ele entra, a gente faz o time ler, e, enfim, depois vocês leem, vocês vão entender por que eu estou falando dele. Boa, legal. Luiz? Luiz está com a gente? Estava no mundo. Boa, um conteúdo matador. Tem um livro super interessante que é do fundador do Ella's Kitchen, acho que é do Paul Lindsay. Ele fala sobre como
se minha memória não me trai, alguma coisa como Think or Act Like a Toddler. Então, assim, você pensar e agir como uma criança, esse livro é interessantíssimo, tem uma perspectiva que olha do aspecto de você tirar suas amarras, tirar seus preconceitos, tirar os filtros sobre os quais a gente vê o mundo e tentar enxergar as coisas como se fosse uma criança. Isso torna a vida muito mais clara, muito mais simples e muitas vezes resolve vários dilemas que a gente tem da vida moderna. Esse é um deles, né? Então, acho que esse é um conteúdo aí interessante para quem tiver algum tempo para dar uma olhada. Boa. Super obrigado, muito legal. Gente, ficamos aí de volta com o estúdio. Gui e Rafa, tá com vocês. Um abraço, gente. Boa tarde.